Olá, alunos, bem-vindos! Nessa aula, nós vamos conhecer um pouco sobre as técnicas que a IA utiliza para criar dispositivos inteligentes, os programas que controlam os dispositivos inteligentes. Porque uma questão importante que muitos alunos fazem é o seguinte: qual a diferença entre um programa de IA e um programa que não utiliza técnicas da IA? Que tipo de método algorítmico a IA utiliza? Nessa aula, nós vamos tentar responder parte dessas perguntas com um exemplo. Esse exemplo é um jogo bem simples, chama-se o jogo das 5 moedas. Esse jogo, proposto pelo professor Bittencourt em seu livro de 2006, nós temos uma pilha com 5 moedas e temos 2 jogadores. Um jogador é o usuário, que a gente chama de mim, e outro jogador é o software, o agente inteligente, que a gente chama de Max. Esses nomes devido ao fato de que o Max quer aumentar a sua pontuação e o usuário quer minimizar a pontuação do jogador Max. Durante o jogo, cada jogador pode tirar de forma alternada 1 ou 2 moedas. Quem tirar a última moeda, perdeu o jogo. Assim, quando a pilha está vazia, o jogo terminou. Se por acaso quem tirou a última moeda foi o Max, foi o agente de software, então ele perdeu o jogo e tem menos 1 ponto. Mas se quem tirou a última moeda foi o usuário, então o Max venceu o jogo e ganhou 1 ponto. Então é um jogo bastante simples, mas já é útil para mostrar um pouco das técnicas da IA. Então, vamos supor que nós queremos construir um agente para jogar esse jogo. Esse agente tem que planejar as suas ações. Uma forma de fazer isto é tentar simular os possíveis cursos de ação que o jogo pode seguir. E essa simulação pode fazer uso de uma estrutura de dados do tipo árvore. Nessa árvore, ou na raiz da árvore, simboliza o estado inicial do jogo. O estado, o que é? É a configuração ou a forma com que os objetos do problema estão dispostos. A partir do estado inicial, a gente pode começar a simular as possíveis jogadas. Assim, se ele remove uma moeda, ele vai para o estado da esquerda e fica com 4 moedas na pilha. Se o Max remover 2 moedas, ele vai para o nó da direita e fica com 3 moedas na pilha. São os estados derivados do estado inicial. O que acontece é que no próximo nível de jogada, o atuador passa a ser o min. Então, o software precisa simular as ações do min. E então ele segue da seguinte maneira: olha, no próximo nível, o min também pode tirar 1 ou 2 moedas e levar os estados que aparecem na base dessa árvore. Na prática, o agente, em um jogo simples, poderia gerar essa árvore até chegar a todos os nós finais, que são aqueles que determinam se o jogo, como e quando o jogo terminou. Esta árvore chama-se árvore de busca. E usar esse tipo de estrutura de dados para representar como que pode evoluir um problema é uma das técnicas da IA. Basicamente, esse tipo de árvore pode ser utilizada por um algoritmo chamado Minimax, que também é muito comum e um método muito simples e básico para resolver jogos de soma zero em IA. Jogos de soma zero é aquele jogo em que ou alguém perde, ou alguém ganha, ou ao empate. Nunca há 2 ganhadores ou 2 perdedores. O Minimax é um algoritmo que é executado toda vez que o agente precisa escolher uma ação. Isto é, o agente joga uma vez, escolhe a ação dele, o usuário joga. Na sequência, o agente tem que jogar de novo. Então, mais uma vez, ele terá que executar o Minimax. O Minimax, ele assume o seguinte: ele tem acesso a uma estrutura de dados que representa os estados do problema. Então, no nosso exemplo, a gente poderia usar um par de números. O número n, que indica quantas moedas tem na pilha, e o número j, que indica quem vai jogar, que vai fazer um lance naquele momento. Assim, por exemplo, o estado inicial poderia ser indicado como 5 e max. Tenho 5 moedas e quem vai iniciar o jogo é o Max, é o software.
O Minimax, ele usa essa estrutura e explora as possíveis ações do jogo. Então ele tem conhecimento sobre o que ele pode fazer a cada instante do jogo para gerar a árvore de busca. Quando ele chega a um nó folha dessa árvore de busca, ele verifica se aquele é um nó vencedor ou um nó perdedor. Ele faz isso com uma função chamada função de desempenho, que mede o quão bom é aquele resultado para o agente que implementa o jogo. No nosso exemplo, a vitória do Max tem uma pontuação de +1 por essa função de desempenho, e a derrota do Max tem uma pontuação de -1. Vamos ver agora como que funciona o Minimax durante o processamento. Aqui nós temos a árvore de busca inteira do jogo das 5 moedas. Cada nó representa quantas moedas tem na pilha a cada instante. O nó raiz representa o estado inicial do jogo. Os arcos representam as ações que podem ser feitas. Então, por exemplo, se eu estiver no nó inicial e for para a esquerda e tirar 2 moedas, eu vou ter 3 moedas na pilha. E cada nível da árvore se refere ao lance de um jogador. Na raiz, quem joga é o Max. No próximo nível, quem joga é o Min. E assim por diante, até o fim da árvore. Então vejamos como que o Minimax processa este problema. No início, da simulação, o agente sabe que ele está na raiz da árvore, com 5 moedas. E ele pode tirar 2 moedas e vai ficar com 3 moedas na pilha. Tirando 3 moedas, ele sabe que o Min pode fazer 2 coisas, tirar 2 moedas ou tirar 1 moeda. Se o Min tirar 1 moeda, vai ficar com 1 moeda na pilha. No próximo lance, quem vai jogar de volta é o Max, que agora só pode tirar 1 moeda, que vai ser a última. Teremos então um estado com 0 moedas, que é o fim do jogo, e como o Max tirou a última moeda, esse estado vale -1. O Minimax então já sabe que se ele seguir por aquele caminho, ele vai ter uma derrota para o agente. Esse resultado é retornado para o nó pai da folha que foi visitada. Bom, se a folha é uma derrota, o nó pai e só tem um filho, se seu pai só tem um filho, indica que aquele nó também leva uma derrota. Contudo, o nó 3 tem um caminho alternativo. E talvez o 2, a opção de tirar uma moeda e ficar com 2 moedas na pilha só, leva a uma vitória. O Minimax então percorre este caminho e verifica que naquele nó com 2 moedas ainda, tem um ramo que vai à esquerda, que indica uma derrota, e um ramo que vai para a direita, que é uma vitória. E aquele nó com 2 moedas está associado a uma ação do Max. O Max quer vencer o jogo, quer ter a maior produção possível. Logo, ele vai escolher tirar uma moeda e vencer. Só que no nível superior, onde eu tenho 3 moedas, quem joga é o Min. É o usuário que quer derrotar o agente de software. E nesse ponto ele pode tirar 2 moedas e forçar uma derrota do Max, ou tirar 1 moeda e perder o jogo. Mas assumindo que o usuário, que o Min, é um bom jogador e não vai facilitar para o Max, é razoável que o Minimax escolha ou assuma que o usuário vai tirar 2 moedas. E então, o nó com 3 moedas leva a uma derrota. Nesse ponto eu sei que na raiz, que é a ação que eu posso fazer agora, se eu tirar 2 moedas, eu irei perder o jogo. Ou seja, o agente de software irá perder o jogo. O Minimax então procede da mesma forma no outro ramo da árvore. E verifica que naquele ramo, se ele tirar 1 moeda, o usuário pode tirar 2 e o Max vai para uma posição vencedora com 1 ponto. Ou pode tirar 1 moeda, deixar 3 moedas e o Max também vai para uma posição vencedora e tem 1 ponto.
Ou seja, nesse nó com 4 moedas, não importa a ação que o min faça, o max vence. Então, no ramo da árvore que está à direita, tem uma vitória garantida. Portanto, na raiz da árvore, no estado inicial e atual do problema, a ação mais razoável para o agente de software é tirar uma moeda e garantir que ele pode vencer. O minimax era interessante. Se você puder garantir que é possível vencer o jogo, ou que é possível, ou que a derrota no jogo não é algo inevitável, e que a árvore pode ser explorada totalmente, o minimax sempre garante que o agente de software não irá perder o jogo. Como conclusão dessas técnicas que a gente viu até agora, podemos citar alguns elementos básicos que a IA utiliza. Primeiro, se a IA quer criar agentes inteligentes, em termos mais práticos, ela quer criar agentes inteligentes que escolhem suas ações com a intenção de maximizar uma função, de atingir objetivos, que você mensura por uma função de desempenho. Para isso, é comum que se utilizem buscas em grafos ou em árvores para, digamos assim, simular os efeitos das ações que eu teria no mundo real e, assim, derivar os planos de atuação. Além disso, para você poder simular as ações e avaliar seus resultados, a IA exige que um agente disponha de conhecimento. O que quer dizer isso? Que ele deve dispor de uma maneira de representar o conhecimento e de utilizar o conhecimento para escolher ações que ele vai fazer. E tem mais uma questão que não apareceu no exemplo anterior, porque ele era pequeno, mas é importante. Na prática, as árvores que os códigos de IA usam para simular, para procurar as soluções, são em muitos casos gigantescas, com trilhões ou um número muito maior de nós ainda. Então, de forma geral, é impossível percorrer toda esta árvore. Uma estratégia, então, é tentar utilizar funções heurísticas, que são o quê? São funções que estimam o quanto que um certo estado, uma certa ação que leva a um estado, é promissora ou está próxima de uma solução. Na verdade, criar funções heurísticas é uma das principais áreas de pesquisa de muitos centros de estudos em IA. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro quais são as principais técnicas da IA e os principais elementos que a gente vai ter que pensar na hora de construir um agente inteligente, que são como buscar uma solução, como usar conhecimento para implementar essa simulação, esta busca, e como criar heurísticas que tornem eficiente esta busca em uma árvore de busca que pode ser gigantesca. Obrigado e até a próxima aula.